Bom, então o que que é essa difração de feixe convergente que eu já falei algumas vezes? Na verdade, ela é muito parecida o jeito que a gente faz com a difração de área selecionada que a gente viu antes. Qual que é a diferença? Tá? Na prática, é pequena. Então, vocês devem lembrar que a lente C2 ela controla aí se a gente está convergindo o feixe ou deixando ele paralelo. Né? Então, como que a gente tiraria um padrão de área selecionada? Então, a gente colocaria a amostra na região que a gente quer ver, colocaria a abertura da área selecionada, lembrando que a abertura da área selecionada a gente vê ela no modo imagem, coloca no lugar que a gente quer, espalha o feixe, ou seja, deixa a lente C2 aqui de forma que esse feixe está iluminando uma área grande da amostra e entra no modo difração. Assim a gente obteve aqui a difração com feixe paralelo. Tá? E a difração com feixe convergente, qual que é a diferença? A gente vai então, ao invés de colocar a abertura de área selecionada e deixar esse feixe paralelo, a gente usa a C2, né, o botão da intensidade lá, para convergir o feixe num ponto só. Então, ao convergir esse feixe num ponto só, a hora que a gente aperta o botão de difração, a gente vai ver outra coisa, tá? Primeiro, a gente está concentrando um monte de intensidade na amostra. Isso já favorece aí a gente visualizar linhas de Kikuchi. Então, né, foi uma primeira coisa que eu falei. Linha de Kikuchi no feixe convergente ela é um fenômeno aí mais pronunciado. Então, dá para ver aqui a difração de feixe convergente, ó, as linhas de Kikuchi aí, né? Então, são essas linhas que estão aí. Né? A outra está lá para cima. Mas a gente vê muito mais do que só as linhas de Kikuchi, tá? Se a gente, isso que era um ponto, vira um disco, eu já mostro um desenho explicando por quê, mas o que no feixe paralelo era um ponto, vira um disco no feixe convergente, e percebe dentro desses discos como a gente vê um monte de informação, né? Até parece uma imagem meio hipnótica, assim, né? Alguma coisa meio, não sei, artística aí, né? Vai da criatividade de vocês. A gente vê uma coisa bem diferente, né? Nos spots do feixe paralelo a gente não vê nada disso, né? Tudo que varia para o feixe paralelo também vale para o feixe convergente. Como assim? Se a gente fizer uma calibração, essa distância aqui, ela é o ângulo de Bragg, né? Ela é 2θ. Então, eu posso usar a minha difração de feixe convergente para isso. Por que, que eu não uso? Bom, porque é mais fácil eu medir a distância entre esse ponto e esse ponto, porque isso aqui é um ponto, do que entre o centro desse disco e o centro desse disco. Ou que a borda desse disco e essa borda desse disco. Né? Então, eu poderia usar o feixe convergente para fazer o tipo de análise que eu faço na análise de feixe paralelo, mas o erro é maior. Tá? Eu vou mostrar uma técnica do feixe convergente que melhora um pouco isso. Mas por que, que isso aqui então vai de um ponto para um disco? A ideia é que quando a gente pega esse feixe então, e converge na nossa amostra, na hora que ele passa da amostra, ele vai começar a divergir. Então, na nossa hora que a gente chega lá no nosso anteparo, isso aqui, né, ele vai depender desse ângulo de convergência aqui do feixe na hora que ele está chegando na amostra. Né? Então, quanto maior ou menor for quanto menor for esse ângulo de convergência, menor vai ser o diâmetro desse disco, é o que essas imagens aqui estão tentando mostrar para a gente. Então, aqui é um ângulo de convergência menor, aqui é um ângulo de convergência médio, aqui é um ângulo de convergência maior. Esses discos estão bem grandes, percebe que aqui eu vejo só a linha de Kikuchi. Olha que padrão bom esse daqui para a gente navegar pelo cristal. Né? Se eu quiser, só voltando numa coisa que eu falei aula passada, se eu sei que, por exemplo, essa linha de Kikuchi aqui, por conta da simetria, percebe? Essa linha de Kikuchi aqui é um espelho, ó. Tudo que você olha na parte de cima e na parte de baixo é igual, ó, essa linha aqui espelhada em relação a essa, tá? Essa linha aqui espelhada em relação a essa. Eu sei que isso aqui é um espelho, então se isso aqui é um cristal cúbico, isso aqui só pode ser o plano 100 ou o plano 110, são os dois planos de espelho do cúbico. Tá? Se eu descobrir qual que é, eu posso chegar em qualquer eixo de zona que contém essas reflexões aqui usando essa linha de Kikuchi. Então, começo a inclinar o cristal seguindo essa linha de Kikuchi, eu chego em qualquer eixo de zona que eu quiser.
tá? Só dando um exemplo complementando o que eu falei no vídeo passado. Mas o padrão de feixe convergente, se eu começo a mudar agora esse ângulo de convergência, eu começo a ver discos pequenos. Quando o disco é muito pequeno, eu também não vejo nenhuma informação dentro. Um tamanho aí crítico, eu vou começar a ver todas aquelas informações aí que eu mencionei dentro do, do meu desses discos aí difratados, tá? Que então é tudo controlado por esse ângulo de convergência. Aí eu coloco essa pergunta: como eu controlo o ângulo de convergência? O que vocês acham? Pensa que isso daqui está vindo lá de cima, né? Tá aqui em cima as lentes condensadoras, ela está condensando esse feixe. Então o que limita esse tamanho aqui, essa convergência? Vamos imaginar que aqui está bem a lente condensadora, exatamente nessa posição. O que está limitando, né, esse diâmetro aqui de cima? Né? É o tamanho da lente condensadora ou, 99% dos casos, o tamanho da abertura que a gente coloca aqui. Qual que é a abertura que a gente coloca aqui? É a abertura da C2. Tá? Eu falei lá atrás, né, quando a gente estava falando do instrumento, que às vezes a gente mudava, a gente às vezes tem interesse em mudar essa abertura da C2. Tá? Ela é muito importante para a stem, o Conrado vai falar com vocês, ela determina aí bastante da resolução do stem. No modo transmissão convencional, ela é importante para controlar o ângulo de convergência. Então a gente vai conseguir controlar se a gente vai ver esse padrão, esse ou esse, controlando essa abertura da C2, tá? Então se eu quiser spots bem finos aí, eu vou usar aí aberturas pequenas, tá? Então, quais vantagens então eu tenho aí de usar esse padrão de feixe convergente? Eu vou dar 3 utilizações aí da difração de feixe convergente. As 3 são bem características aí, tá? A primeira delas, vou voltar aqui de novo nessa imagem, gostei dela, né? Vamos voltar aqui nela de novo. Vamos supor que, então eu tirei esse padrão aqui, é o meu padrão de área selecionada desse material como um todo. O meu padrão de área, eu discuti isso com vocês, mas quando a gente coloca a abertura da área selecionada, ela é uma abertura física, né? A gente está vendo a imagem virtual dela aqui. Se a gente colocar lá a menor abertura que a gente tem, ela ainda vai ter tamanho aí de algumas, provavelmente centenas de nanômetros, ou dezenas de nanômetros. Então, vamos supor que essa aqui é a maior abertura que eu tenho. Ou uma abertura muito pequena, uma abertura desse tamanho aqui, né? Sempre vai ter alguma coisa aí que vai ser menor do que essa abertura da área selecionada. E se eu quiser tirar um padrão só dessa fase aqui, como que eu faço? Né? Se eu tentar colocar essa abertura em cima, né, ou essa abertura em cima de um desses cristais, eu vou pegar aí toda uma região ao redor dela. Então eu não vou conseguir, se eu quiser identificar qual que é essa fase aqui de maneira mais não ambígua, eu não vou ter como. Né? Então, com a difração de área selecionada. Então, o que eu posso usar a difração de feixe convergente? Se eu vou lá e faço esse feixe convergir em cima dessa fase aqui, a gente vai conseguir deixar ele super pequeno, né? Principalmente se for um FEG. A gente vai conseguir deixar isso aqui um pontinho, né? Dependendo aí das condições que a gente está usando, isso aqui pode ser 1 nanômetro ou menos, tá? Então a gente conseguiria tirar um padrão só dessa fase aqui, tá? Vai ter uma intensidade bem grande entrando ali nela. Então a gente pode usar esse tipo de padrão aqui para tirar informação de uma fase só, tirar um padrão monocristalino de uma fase muito pequena. Tá? Quando a gente usa esse tipo de a difração de feixe convergente para fazer isso, o mais interessante para a gente é usar uma abertura da C2 a menor possível. Tá? Então, uma até menor que isso aqui. Você pensa, se a gente continua diminuindo esse ângulo de convergência, esses discos vão ficando tão pequenininhos que eles vão virar um ponto. Então, isso daqui é o que a gente chama de um padrão de nanodifração. Tá? Alguns microscópios, os nossos, têm uma abertura da C2 aí super pequenininha, que dá um padrão para a gente desse tipo. Então, isso aqui não é um padrão de área selecionada, é um padrão de feixe convergente com a menor abertura disponível. Tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de nanodifração. Ele é exatamente igual ao padrão de área selecionada, só que a gente usa ele para tirar de uma região nanométrica da amostra. Tá? Não é nem um pouco difícil tirar esse padrão aqui,
tá? Ele demora um pouquinho mais que o padrão de área selecionada, mas não é nada muito difícil também, tá? Então, respondendo essa pergunta, por que não usar ele sempre? Tá? A princípio, nada impediria, né? Se a gente quiser de uma região só da amostra, a gente poderia usar. Só que ele é mais chatinho aí de fazer, demora um pouquinho mais, e às vezes a gente quer de uma área da amostra, né? Ele não vai permitir a gente tirar esse padrão de uma área da amostra, tá? A única coisa que eu queria fazer um adendo aqui para a gente nunca se esquecer a hora que a gente faz isso, né? E a gente pode usar isso também para fazer, por exemplo, EDS de uma região pequena, né, vocês vão ver com o Conrado, não esquece que essa amostra aqui, ela não é infinitamente fina, ela tem uma espessura. Então, se eu vou lá e faço uma difração, por exemplo, de feixe convergente nessa partícula aqui, ou tiro um padrão de EDS com feixe focado nessa partícula aqui, essa partícula aqui, ela pode ser, na direção que a gente está olhando, ela pode terminar antes da amostra. Então, pode ser que eu tenha um pouco de matriz em cima, um pouco de matriz embaixo, tá? Esses fases de disco aqui, quase com certeza. Em cima ou embaixo eu vou ter aí um pouco da fase branca clara aqui, tá? Então, nunca podemos esquecer que isso aqui que a gente está olhando é uma projeção, né? Eu falei isso na aula já, é uma projeção de tudo que tem na amostra. Então, seria como se a gente pega tridimensionalmente toda essa informação aí ao longo de toda a espessura da amostra e compacta isso numa imagem plana bidimensional, tá? É um raio-x aí, tá? Uma projeção de tudo que tem na frente aí do feixe, tá? Então, não esquecer disso quando estiver fazendo análises, por exemplo, aí de nanodifração. E além disso, além da nanodifração, para que mais que a gente pode usar a difração de feixe convergente? Toda essa informação aqui que está contida dentro dos discos difratados é uma informação muito valiosa. Aqui a gente tira uma informação, eu não sei o quão a fundo vocês já viram questões de, por exemplo, difração de raio-x, mas existe uma lei que chama Lei de Friedel. Que essa Lei de Friedel diz para a gente? Se vocês lembrarem o que a gente discutiu na aula passada de difração, cada ponto da minha rede recíproca, ele tem associado a ele uma intensidade e uma fase, tá? Então, cada ponto da minha rede recíproca é uma onda, né? Então, essa onda tem uma amplitude e tem uma fase. Essa fase pode ser pode ser positiva ou negativa. Essa informação de fase, como a gente está tirando um padrão de difração, vocês devem lembrar lá que a gente discutiu que a intensidade ela é o fator de estrutura, o modo proporcional a um módulo de fator de estrutura ao quadrado. Quando a gente faz esse procedimento aqui, a gente perde a informação da fase do fator de estrutura. Né? A gente não está vendo aqui o f, a gente está vendo f ao quadrado. Então, lembra, f era um número complexo. Né? Então, a gente perde essa informação da fase. Né? Seria aquela ideia lá que o número complexo, né? ele tem aí, ele existe aí, né? A gente pode pensar que é um eixo real, um eixo imaginário. A gente perde essa informação, né, da fase do número complexo quando a gente faz esse procedimento. Então, se esse ponto ele tem uma fase positiva ou negativa, a gente perde essa informação no padrão de área selecionada. E com isso a gente tem alguns efeitos. Por exemplo, se a gente olha um eixo com rotação threefold, um eixo de rotação ternária, num padrão de difração de elétrons de área selecionada, percebe que ele parece um eixo de rotação de ordem 6. Né? Como assim? Se eu pego isso daqui e giro 360 graus dividido por 6, ou seja, 120 graus, né? 60 graus, eu caio aqui, caio aqui, caio aqui, caio aqui, caio aqui, caio aqui. Né? Então, esse padrão aqui, que ele é de um eixo threefold, ele parece sixfold quando eu vejo o padrão de área selecionada dele. Agora, se eu olhar esse padrão de feixe convergente, que ele não é puramente um padrão de difração, eu tenho uma informação aí de imagem convoluída junto dele,
Percebe que aqui, se eu olhar para esse anel central aqui, eu consigo dizer que isso daqui não é um eixo de rotação six-fold, ele não é, né? Porque se eu pegar alguma parte aqui e rotacionar 60 graus, percebe que eu caio numa situação diferente da minha inicial. Ele é claramente threefold, eu tenho que rotacionar 360 graus dividido por 3, 120 graus. Então, saindo daqui 120 graus, eu caio aqui. Percebe como essa orientação nova aí, rotacionada a 120 graus, é exatamente igual à orientação inicial. Tá? Então, eu tenho informações de simetria que eu perco no meu padrão de difração de área selecionada, mas que está contido no meu padrão de difração de feixe convergente, porque ele não é um padrão de difração puro. Tá? Então, essa lei de Friedel, que é uma lei válida para difração, ela deixa de ser válida para o padrão de difração de feixe convergente. Então, se eu estou querendo fazer uma análise cristalográfica, de novo, eu já dei alguns exemplos disso, mas eu me deparo com um cristal novo, que ninguém nunca descobriu antes. É um processo que tem várias etapas a gente determinar a estrutura desse cristal. A primeira é a gente determinar a simetria dele. Tá? E só por difração de raio-x a gente tem que fazer por métodos indiretos, porque a gente não se livra dessa lei de Friedel, não tem como a gente se livrar. No microscópio de transmissão a gente consegue burlar a lei de Friedel de dois jeitos, usando a difração de feixe convergente e usando microscopia de alta resolução. Os dois jeitos têm informações de imagem contida nele, que a gente consegue essa informação de fase, que é a informação perdida no padrão de difração de raio-x. Tá? Então, dei uma ideia geral aqui, não vou também entrar em mais detalhes, mas é um poder muito grande aí que o padrão de difração de feixe convergente dá para a gente. Tá? Uma vantagem também dele sobre o padrão de difração de raio-x, que não tem essa capacidade aí que o padrão de feixe convergente tem. Tá? É uma coisa a mais que dá para fazer. Além disso, que nem eu mencionei anteriormente, o padrão de feixe convergente ele ele está muito preso aí aos planos atômicos, né? Aqueles cones lá, as linhas de Kikuchi, né? Elas estão muito presas ao plano, e as linhas de Kikuchi de planos que estão muito afastados né, de planos com espaçamento interatômico muito pequenos, ou seja, que estão muito afastados do spot transmitido, elas geram aqui, quando elas cruzam o spot, isso aqui é aquele disco central, elas geram essas várias linhas fracas aqui dentro né, desse disco. Então, esses daqui normalmente são linhas de Kikuchi aí, de reflexões que estão na Foles, na Souls, tá? Então, das Higher Order Law Zone, que não é as Zols. Holes é o termo que a gente usa quando não é as Zols, né? Ou seja, não são aqueles pontos lá muito perto do spot transmitido. Então, essas linhas aqui, esses planos, qualquer deformação pequena que a gente colocar na rede do meu cristal, uma deformação, se a gente pensar na deformação elástica, a gente está afastando ou aproximando os átomos, né? Essa pequena aproximação ou né, afastamento ou aproximação, a gente está mudando a distância entre os planos e mudando o ângulo entre os planos. Então, todas essas linhas aqui, que cada uma está fortemente presa a um certo plano atômico do meu cristal, se esse cristal sofrer um pouco de deformação, todas essas linhas aqui vão mudar de posição. Então, se eu tiver algum material, isso aqui é, por exemplo, um semicondutor, que ele é dopado em função da posição. Essa dopagem aí induz tensões aí na rede cristalina e eu consigo, então, monitorar essas tensões internas do meu material olhando o padrão dessas linhas aqui dentro do disco aí do feixe convergente. Tá? Então, é um jeito aí que a gente consegue medir deformações no meu cristal. Então, percebe uma outra aplicação aí do feixe convergente bem mais específica. Tá? Uma última que eu vou mencionar aqui antes de acabar essa aula isso aqui é uma característica que
para a maior parte dos microscópios que não tem EOS, né, que vai ser visto mais para final do curso, eu não tenho muitos jeitos de medir a espessura da amostra. Tá? O jeito mais prático, o jeito mais fácil, sem EOS, é usando feixe convergente. Tá? Então, se eu tirar um padrão de feixe convergente com a minha amostra em uma certa orientação, eu começo a ver esses riscos aqui, essas linhas dentro do meu anel aí, dos meus discos aí 000 e de algum HKL. Medindo o número de linhas que eu tenho aqui, eu consigo determinar qual que é a espessura dessa amostra. Então, quanto mais grossa for a amostra, mais dessas linhas aqui vão aparecer, tá? Tá indiretamente relacionado com uma coisa que a gente vai ver também no vídeo da aula que vem, tá? Então, resumindo, a gente tem outros efeitos aí de difração além do padrão de área selecionada no transmissão. Eu dei uma pincelada aí por alguns, tá? Isso aqui, na verdade, deve ser matéria de uns 5 ou 6 capítulos do livro do Williams e Card. Uma quantidade... o que eu queria passar para vocês vocês já ouvirem falar que dá para fazer com cada uma dessas técnicas e passar essa ideia que eu consigo uma quantidade de informação muito grande usando difração de transmissão, tá? De diferentes naturezas, aí, muitas ainda estão em desenvolvimento. Se alguma delas aí for de interesse para vocês, eu ficaria feliz aí em apontar caminhos aí para vocês explorarem, tá? O Williams e Carter é sempre um bom começo. Beleza?